E aí, pessoal, como estão? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Não sei quando voltaremos a ver-nos presencialmente, mas por hora e por algum tempo, então, os nossos encontros serão dessa maneira. Bastante diferente do que em sala de aula, e até por isso essas aulas por vídeo não terão o tempo regular das nossas aulas tradicionais em sala de aula, de 45 minutos ou de 90 minutos quando é aula dupla, porque primeiro para não ficar muito cansativo, muito enfadonho para vocês, e outra, aqui, por exemplo, eu não vou gastar um tempão fazendo chamada com vocês, nem chamando a atenção de vocês, nem, enfim, escrevendo na lousa, qualquer dos contratempos que a gente geralmente tem em sala de aula. A nossa comunicação por aqui vai ser bem mais rápida, mais fácil, talvez, indolor. Ainda assim, ainda que eu esteja aqui, vocês aí em casa, ou seja lá onde for, acho que seria interessante que vocês peguem os seus materiais escolares quando vocês forem assistir essas aulas em casa e ponham na mesa, e aí vão assistir o vídeo e vão fazendo anotações, peguem a apostila para ir acompanhando, porque tudo que eu falar ainda está seguindo o material de vocês, tá? Então, façam anotações, se tiver alguma dúvida, anotem, mandem pra gente por aqui que eu procuro respondê-las todas, tá? E a gente vai se falando. Então, para começar, a gente tem que terminar essa primeira apostila, né? Para dar início no próximo bimestre, que já está aí à porta, né? Ainda que a gente não tenha feito as provas e não sei como que a gente vai fazer essas avaliações, mas o tempo está passando e a gente não pode ficar para trás. Vamos fazer uma breve revisão, vamos recapitular o que a gente viu até aqui, até agora, desse primeiro bimestre ainda, para poder seguir adiante. Então, começamos na Idade Média, quer dizer, começamos saindo da Idade Média, na verdade, né? A gente viu no ano passado pré-história, Idade Antiga, a Antiguidade Oriental, a Antiguidade Clássica, primeiro os gregos, daí os romanos, aí o Alexandre o Grande que conquistou eles pela Macedônia, e aí então a gente tem um Império Romano gigantesco, certo? Que dominou quase toda a Europa conhecida, o norte da África, parte da Ásia, e a gente viu, chegou no momento da Pax Romana, que eles pararam de se expandir, né? Então a gente tem as incursões bárbaras adentrando no território romano, e é esse evento que vai marcar então o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. A gente vai passar só bem por cima da Idade Média para poder seguir adiante, porque esse é um assunto que nos interessa deverasmente pelo nosso conteúdo a seguir. Então, Idade Média. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente, por causa das invasões bárbaras, no século V depois de Cristo já, e é dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média em seguida vai do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, que é a primeira parte desse período, a gente tem então as invasões bárbaras, a desarticulação do Império Romano, a fragmentação do Império Romano, descentralização do poder, então. Isso leva ao esvaziamento das cidades, como a gente já conversou várias vezes. As cidades se esvaziam, a população urbana vai para o meio rural, e se consolida então o sistema de produção feudal. E por isso o feudalismo vai marcar toda essa Idade Média na Europa. Com o recrudescimento das cidades, acaba também o comércio de longa distância, mesmo o comércio interno. Só que uma coisa se manteve da Idade Antiga para a Idade Média, inclusive se manteve e ganhou força e poder e se consolidou no poder, tanto que vem até hoje. Foi a Igreja Católica. Lá em Roma, ela já tinha se tornado religião oficial, já tinha adentrado na política e se legalizado. Lembram que antes era religião politeísta, parecida com a dos gregos e tal, e aí então entrou o cristianismo e se tornou religião oficial. E ela foi adotada pelos povos bárbaros que invadiram
e desagruparam o Império Romano. Então, essa Igreja Católica se manteve soberana e dominou a Europa durante todo esse período da Idade Média do feudalismo. Então, a gente tem essa primeira situação de coisas na Alta Idade Média, com a formação, a consolidação do feudalismo e a igreja no topo dessa sociedade, né? Inclusive, a estrutura social desse período é aquela pirâmide tripartite estamental, sem mobilidade social, que a gente já falou tantas e tantas vezes, com o clero no topo, a nobreza no meio e os servos na base dessa pirâmide social, né? O clero era a igreja, os padres, os clérigos, os sacerdotes, enfim. A nobreza eram os proprietários de terras, eram os cavaleiros dos senhores, o rei pertencia à nobreza feudal, e os servos são os trabalhadores, são os camponeses, são os únicos que trabalham nessa sociedade, são os únicos que pagam impostos, são os únicos que mantêm que sustentam essa ordem de coisas. Muito bem. Então, passada essa primeira etapa, lá no século XI, que dá início, então, à derrocada do feudalismo e da Idade Média, portanto, tem um movimento que a Igreja Católica, inclusive, se manifesta, das cruzadas. O que eram as cruzadas? Qual que era o objetivo das cruzadas? Era, pelo menos o objetivo, o manifesto, né, propagandeado, era retomar a cidade de Jerusalém da mão dos infiéis, dos turcos, que foi tomada, e expandir a fé cristã. Muito bem. Então, foram várias expedições militares da Europa Central ali para o Oriente, em direção a Jerusalém. O objetivo inicial não foi atingido. Eles não conseguiram reconquistar a cidade de Jerusalém. Por outro lado, essas viagens de ida e vinda de lá para cá, com o da Europa e da Ásia, reestabeleceu relações comerciais há muito tempo perdidas. Aquelas rotas comerciais que foram rompidas, foram desligadas por causa das invasões bárbaras, elas começaram a se restabelecer. Então, por causa das cruzadas, a gente tem um renascimento comercial. O renascimento comercial leva a um renascimento urbano. E esse renascimento comercial e urbano, ele gera uma nova classe social, um novo estamento social, um novo degrau naquela pirâmide que vai surgir no terceiro estado, tá? Dentre os servos, mas são novas profissões. É a burguesia, que vai ter crucial participação na transformação, na quebra do feudalismo e na gestação de um novo tipo de governo. Então, muito bem, ainda na Baixa Idade Média, iniciada pelas cruzadas e com esse renascimento comercial e urbano, com essa nova classe social, a gente tem então a derrocada do feudalismo. O sistema começa a dar pau, porque no feudalismo, até então, o que significava poder? Qual era o correspondente direto de poder? Posse de terras. Quem tinha mais terras tinha mais servos, tinha mais impostos a arrecadar, tinha mais pessoas a seu serviço, então tinha mais poder. Então, terra igual poder, no feudalismo clássico. Só que com essa retomada comercial, a gente volta a trabalhar com dinheiro, com moeda. E aí então essa noção de poder, esse conceito de poder, se desloca da terra para o dinheiro. Então, o que é poder agora? Posse de dinheiro, de metais preciosos, de ouro, prata, pedras preciosas, e não mais terra, necessariamente. E quem que tem dinheiro? A burguesia. Só que a burguesia, ela está no terceiro estado, né? Quem manda aqui? O clero e a nobreza. E a burguesia está lá embaixo. Só que, qual que é o novo conceito de poder? Dinheiro. E quem que tem dinheiro? A burguesia. Então, alguma coisa não está certo aí, né? Como que o terceiro estado, os mais oprimidos, têm o poder nas mãos? Então, essa galera aqui quer escalar essa pirâmide social, quer mudar, inverter essa situação, essa ordem de coisas. E, por fim, isso acontece. Lembram que
no feudalismo clássico, a gente tem uma descentralização do poder. Então, o grande Império Romano foi fragmentado em vários pedaços, vários feudos, né? E o rei, ainda que exista esse título de rei, ele não necessariamente é o senhor feudal mais poderoso. O que interessa aqui não é o título nobiliário que ele detém, mas a quantidade de terras que ele possui. Então, o rei, ou os reis, se aproveitam dessa situação de emergência da burguesia e procuram se aliar à burguesia para reassumir a sua condição de soberano, para retomar o poder nas suas mãos e beneficiar a classe burguesa, que ajudou ele a ascender de novo, e rebaixar os nobres, aquela nobreza feudal, que tinham o seu poder determinado pela quantidade de terras que possuía. Então, uma das fórmulas para esse fim do feudalismo e início, então, de uma nova situação de coisas é a realeza mais a burguesia contra a nobreza. Isso precisa ficar bastante claro. Tudo isso levou a uma troca de sistema. A gente vai sair do feudalismo e vai começar a surgir aí, então, em duas cidadezinhas, principalmente no norte da Península Itálica, que ainda não é chamada de Itália, da Península Itálica, Gênova e Veneza, que dominavam as principais rotas de comércio com o Oriente. Então, a elite burguesa estava ali, no norte da Itália, e começa a fazer muito dinheiro com esse comércio com o Oriente, comércio de especiarias principalmente, e vendiam, distribuíam para o resto da Europa. Só que eles retinham os maiores lucros. E aí? Então a gente sai do feudalismo e entra já no início de capitalismo. Ali a gente já tem um capitalismo comercial, que a gente vai chamar de mercantilismo no primeiro momento. Então, esses reis estão começando a se articular com a burguesia e afastar os nobres, e retomar o poder nas mãos. Então eles estão delimitando as suas fronteiras, e a gente tem aí então também o nascimento dos Estados Nacionais. A gente começa a delinear mais ou menos um mapa da Europa que começa a ficar parecido com o que a gente tem hoje. Claro que passou por uma infinidade de transformações de lá para cá, mas algumas fronteiras começam a ser demarcadas já. As primeiras delas, as pioneiras, foram Portugal e Espanha, seguidos depois pela França e a Inglaterra, com as suas guerras particulares, suas rixas, enfim. Então, esses novos estados emergentes, esses novos estados nacionais, aliados com a burguesia, saindo do feudalismo, voltando para as cidades, retomando o comércio, esses outros estados, eles querem também participar do comércio de especiarias com o Oriente. Só que ele já estava dominado pelos mercadores de Gênova e Veneza. E aí? O que fazer? Eles não podiam tomar esse comércio deles. As rotas pelo Mediterrâneo ou por terra já estavam tomadas. Qual que era a solução? Dar a volta por baixo. Os conhecimentos de cartografia na época, eles não eram tão elaborados quanto os que a gente tem hoje. Essa época foi bastante importante para isso, inclusive para o avanço da cartografia, para o mapeamento do mundo, que até então ele não era completamente conhecido. Tinha muitas incógnitas, muitos pontos desconhecidos do mapa. O que essa sociedade europeia conhecia era a Europa, o norte da África, nem a África toda, parte dela era ainda desconhecida, e a Ásia ali, o Oriente. Eles não tinham ideia da totalidade do globo, o que era aquilo. Já vinham ideias da esfericidade do globo, que a Terra não era plana. Isso ainda estava em debate, ainda estava em discussão, não tinha sido comprovado ainda, porque eles não tinham mapeado o globo inteiro. Mas essas ideias já corriam por aí. Então, sem se atrever muito, os portugueses primeiro foram os pioneiros nas grandes navegações, que queriam participar do comércio lá com as Índias, com o Oriente. Eles foram pelo caminho mais ou menos conhecido, descendo ali da Península Ibérica, costeando as costas da África Atlântica para passar por baixo dela e subir pelo outro lado para chegar na Índia e fazer esse percurso por mar. E a Espanha foi logo atrás.
Não foi imediatamente porque ela tinha outros problemas para resolver. A expulsão dos mouros da Península Ibérica e retomada foi o chamado período da Reconquista, da fé católica e expulsão dos muçulmanos da Europa. Então começaram aí Portugal e Espanha. O objetivo inicial era retomar o comércio de especiarias com o Oriente. Lembrem-se de que contexto a gente está falando. Fim da Idade Média, fim do feudalismo, renascimento comercial e urbano, início do capitalismo. Então, nesse contexto, nesse momento, a gente já está no século XV, certo? No finzinho da Baixa Idade Média. Nesse contexto foi então que se deram as grandes navegações. Espanha, primeiro, com Cristóvão Colombo, que era genovês, na realidade, mas navegou pela Espanha, pela coroa espanhola. Ele tinha a intenção de dar a volta no globo e chegar na Índia. Só que ele esbarrou num continente no meio do caminho, que era a América. Que a princípio ele não acreditou, ele morreu acreditando que tinha chegado na Índia. Mas, enfim, depois a gente chegou à conclusão que não era a Índia, era a América. E aí então os olhos dos europeus se abrem, se desvelam sobre um novo mundo, um novo território, nunca antes navegado, nunca antes nem imaginado, não conhecido, não passava pelas mentes daqueles caras que existia um outro mundo a ser explorado, realmente. E tinha uma galera lá já, tinha pessoas vivendo lá. E aí então é isso que a gente vai ver em seguida. Então, entendido esse primeiro momento? Ótimo. Se for alguma dúvida, escrevam, anotem, façam perguntas, manda por escrito, manda áudio, não tem problema. Só procura resolver as suas dúvidas, tá? A gente dá maior atenção, dá maior apoio, tá? Qualquer coisa a gente conversa. Então, eu vou parar por aqui e aí em seguida a gente continua chegando na América de novo.